O que influencia a variação do preço das ações, dos fundos imobiliários e dos ativos financeiros do mercado em geral? Vamos discutir aqui nesse vídeo sobre essa questão. Eu vou me basear no livro do Jeremy Siegel, Investindo em Ações para o Longo Prazo, onde no capítulo 17 ele faz uma discussão sobre este tema, o que influencia a variação do preço das ações, dos fundos imobiliários e dos ativos financeiros do mercado em geral. Vamos aqui ao nosso aviso legal. Esta apresentação e o vídeo é ela relacionado, não são recomendações de investimento, também não são recomendações de compra ou venda de ativos do mercado financeiro. Peço a gentileza de ler este disclaimer até o final. Muitos eventos que ocorrem e influenciam com bastante força o mercado financeiro são eventos imprevisíveis. Aqui neste gráfico, por exemplo, nós temos o comportamento do índice Bovespa e verificamos aqui, por exemplo, esse evento relacionado ao Lula, ao anúncio da sobretaxa do aço, a uma diretriz do Copom em relação aos juros, a greve dos caminhoneiros, demissão de um dirigente da Petrobras. Enfim, são eventos praticamente impossíveis de serem previstos. Neste outro gráfico, bastante interessante, também vemos aqui uma série de eventos relacionados à economia e outros não relacionados à economia diretamente, mas que trazem forte influência no mercado financeiro, são também praticamente impossíveis de serem previstos. Para estes eventos, não há muito o que se fazer, a não ser estabelecer uma política de controle de risco da carteira, diversificação, enfim, todos aqueles preceitos básicos da montagem e acompanhamento de uma carteira de investimentos. Aqui, histórico de circuit breakers no Brasil. Então veja, são eventos que praticamente impossíveis de serem previstos. Como que seria possível prever o Joesley Day ou, mais recentemente, o coronavírus? Praticamente impossível. Portanto, essas notícias extraordinárias são imprevisíveis, escândalos, desastres naturais, guerras, sejam elas comerciais ou não, pandemias, elas formam um conjunto de matizes praticamente impossíveis de serem previstos e também avaliados sob o ponto de vista do mercado financeiro. No entanto, existem notícias baseadas em dados econômicos, em geral, com data e até mesmo hora para serem divulgadas. Muitas vezes é possível saber até mesmo meses de antecedência sobre a divulgação. São notícias relacionadas com a economia que têm influência no preço dos ativos. E aqui nós destacamos 4: balanço das empresas, crescimento econômico, PIB praticamente, taxa de juros e inflação. E aqui ainda mais um, nível de emprego. Eles trazem uma forte influência no mercado financeiro. E essas notícias são previstas, tem data e hora para serem divulgadas. Por exemplo, vamos pegar o caso do PIB. O que acontece quando há uma divulgação do PIB? O mercado financeiro tem uma expectativa. No exemplo que eu coloquei aqui, suponha que a expectativa do PIB seja de um crescimento de 0,5%.
ok? Mas, na verdade, o PIB real cresceu 0,35%, correto? Portanto, existe aqui uma diferença entre a expectativa e o que ocorreu na realidade. Essa expectativa é a expectativa do mercado e a realidade é o que de fato aconteceu. Essa diferença vai impactar no mercado financeiro, provavelmente com uma tendência de queda. E por quê? Porque a realidade apresentou-se pior do que a expectativa. Então, segundo o Jeremy Siegel, a reação do mercado não é em relação ao fato em si, porque o fato aqui é positivo. Um crescimento do PIB é um fato positivo, mas o mercado não reage ao fato em si, e sim a diferença entre o que era esperado e o que na realidade aconteceu. Isso é muito importante para que possamos entender os movimentos de mercado e até mesmo estimar alguma possível reação em relação a uma notícia, a um fato, o qual sabemos que será divulgado em uma determinada data. Por outro lado, a mesma divulgação de um PIB, aonde a expectativa era de uma queda, por exemplo, de 0,4%, e na realidade houve uma queda de menos 0,5%, aqui também nós observamos uma diferença entre a expectativa e a realidade, ou seja, o que o mercado esperava que acontecesse e o que aconteceu na realidade. Veja que, de fato, um crescimento negativo do PIB, ou seja, uma retração do PIB, não é de forma alguma algo positivo. No entanto, devido à expectativa do mercado ser de menos 0,4 e o que aconteceu na realidade foi uma queda de 0,25, então há uma tendência do mercado reagir positivamente. Por quê? Porque o acontecimento real foi melhor do que a expectativa do mercado. Portanto, há que se ficar atento a essas questões, porque nem sempre algo que é negativo por si só vai impactar em uma reação negativa no mercado. Então, aqui nós temos um exemplo onde o que aconteceu de fato foi algo negativo, mas que o mercado enxergou como positivo, pois se mostrou melhor do que as expectativas. Isso pode acontecer com o PIB, mas também pode acontecer com taxa de juros, também pode acontecer com inflação, também pode acontecer com os balanços das empresas. Então, veja, o impacto do fato real, se colocado numa balança, apresenta peso menor do que a diferença entre a expectativa e a realidade. Ou seja, o mercado dá mais importância à diferença entre a expectativa e a realidade do que o fato em si. Ok? E a percepção dos traders no que tange a diferença entre o esperado e o que realmente ocorre. Então, aqui está descrito exatamente o exemplo que foi dado. Podemos dizer então que a reação do mercado está mais correlacionada com a diferença entre o que era esperado e o que ocorreu do que com o fato em si. Se a diferença for positiva, a reação será positiva. Por outro lado, se a diferença for negativa, a reação também
ou será. Assim, para entender o porquê de uma determinada movimentação no mercado, é necessário identificar quais eram as expectativas em relação a determinado fato, quando noticiado. É bom lembrar que essas expectativas, via de regra, são elaboradas por profissionais de setores especializados neste tipo de previsão e sua divulgação, em geral, é ampla e acessível a todo o mercado. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.